Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê e hoje eu tô sozinho aqui. Aconteceu um imprevisto com a Má, a gente acabou se desencontrando, muita correria e eu tô gravando sozinho pro episódio ir pro ar. Um recadinho é que a gente mudou o nosso sistema de apoio, que agora a gente tá, além das recompensas virtuais, com recompensa física para apoiadores a partir de um certo valor. E você pode estar conferindo isso no apoia.se/terror na esquina. Nesse semestre a gente vai estar mandando para vocês um boneco do Ickbar Beetlestein, que é uma creepypasta que a gente leu no episódio sobre creepypastas clássicas. Então, se você quiser ter um boneco do Ickbar, é só você apoiar a gente que você vai receber na sua casa. E não se esqueça de alimentar ele com dentes, que é o que ele gosta. Mas se você não puder apoiar a gente financeiramente, você pode divulgar o podcast para todo mundo que você conhece. Reposta a gente no Insta e se você não segue a gente lá ainda, vai lá e segue a gente. A gente acaba postando fotos de relatos quando tem. É uma maneira de você acompanhar a movimentação do podcast. Agora, sem muito suspense, que vocês já descobriram que o episódio é Histórias Assustadoras de Entregadores de Pizza, que eu não lembro qual parte estamos, mas no título do episódio vai estar certinho qual parte que é. E eu vou trazer para vocês relatos que são de medos reais e um de medo paranormal. Eu acho que eu vou começar com o paranormal. Ele foi postado no Paranormal, num subreddit pelo Aragawa, e o título é Entrega na Mata. Eu espero que este seja o lugar certo para postar essa história. Então, eu estava fazendo uma entrega de pizza hoje à noite. Eu moro em uma cidade rural. E o último pedido da noite era para uma casa que eu nunca tinha ido antes. O endereço estava no meio da floresta, cerca de 3 milhas da estrada principal. Eu estou em um caminho de terra acidentado quando vejo alguns caras fora de um trailer. Então eu pergunto se eles eram do endereço tal. Eles disseram: foda-se aquele lugar. É lá em cima na estrada e boa sorte. Eu deveria ter virado e ido embora naquele momento. Eu encontrei o trailer no final do caminho. Ao lado dele havia um prédio abandonado de 2 andares que dava arrepios. Eu bati na porta e esperei, olhando por cima do ombro o tempo todo. Uma senhora finalmente atendeu a porta e ela deveria ter o quê? Uns 120 anos? Ela tocou minha mão e a mão dela estava fria como gelo. E ela disse: Nossa, que pele tão jovem! Com uma voz velha e áspera. Nesse ponto eu já estava assustado. Eu voltei pro meu carro para sair fora dali.
mas eu peguei meu telefone para tirar uma foto do prédio primeiro. A tela do meu celular começou a piscar rapidamente, perdendo a conexão com o Bluetooth. Meu carro mudou automaticamente para o rádio ao perder a conexão, e as estações estavam mudando insanamente. Isso era o mais rápido que o manual ou automático poderia acontecer. Durante as mudanças, eu ouvi o som mais horrível de rosnado que os meus ouvidos já ouviram. Nesse ponto, meus pelos estavam todos arrepiados. O meu coração estava acelerado e eu estava suando como se eu tivesse corrido uma maratona. Eu atingi 120 quilômetros na estrada de terra de volta à estrada principal. O que diabos eu acabei de presenciar? Vocês têm alguma ideia? Era a casa de uma bruxa? Um, um adorador satânico? Se você tiver uma ideia, eu queria ouvir. Felizmente eu tô em casa agora, porque esse foi o momento mais assustador que eu já vivi. E olha que eu já tive cara a cara com um urso. Caramba, essa foi intensa. Eu vou deixar a caixa de perguntas abertas e eu quero que vocês digam lá o que vocês acham que eram. Teorias. Gosto de teorias. Eu, particularmente, penso que às vezes nem era real a senhora que atendeu a porta. Mas por que pediriam a pizza? Será que a entidade consome são entregadores? Mas aí teria um rumor do tipo entregadores que somem. Não sei, fica aberto a diversos questionamentos. No Let's Not Meet, o Enough Pizza Now postou: Eu, um entregador de pizza, interceptei um sequestro durante uma entrega. Eu, um entregador de pizza, estava tendo uma noite muito agitada, sem parar, indo e vindo o tempo todo, sem tempo nem para uma pausa para ir ao banheiro. Eu estava tão ocupado que eu nem estava pensando em pausas para o banheiro, mas também estava passando por uma onda de calor na nossa região, então eu bebi grandes quantidades de água. De repente, quando eu dirigia para uma estrada específica, a vontade de ir ao banheiro me pegou de jeito. Tipo, as coisas foram de 0 a 100 em um instante. Felizmente, eu estava perto de um cliente, então eu poderia resolver isso rapidamente. Ou pelo menos era o que eu pensava. Eu cheguei à casa e era uma área em que tinha feito entregas antes. Então eu pude perceber imediatamente que algo não estava certo. Todas as luzes estavam apagadas na casa, nem mesmo o brilho de uma televisão ou algo assim. Ficou ainda mais evidente porque o poste de luz mais próximo da porta estava estranho. E além de tudo, o quarteirão estava completamente silencioso. Essa é uma grande área universitária e, obviamente, não tem muitos estudantes alugando as casas em julho. Mas deveria haver pelo menos uma pessoa, porque alguém pediu essa pizza. Talvez eles gostassem de ficar no escuro ou tivesse lá nos fundos do quintal. Eu simplesmente não queria sair do meu carro e bater na porta de uma casa silenciosa no meio da noite, e isso era por volta das 21h30, sem antes ver se eu tinha o endereço correto e o cliente estava dentro da casa. E tava um calor intenso naquela noite, mesmo depois do sol se pôr. O ar-condicionado do meu carro tava tirando onda com a minha cara. As pizzas quentes já não ajudavam tanto, então eu tinha que tentar abrir a porta do carro o mínimo possível para manter o ar fresco entrando. Eu liguei para o número que o cliente forneceu, e a voz do outro lado disse, meio que bruscamente e ofegante: Sim? Eu apenas tentei ser claro e conciso. Ei, é a sua pizza. Eu tô aqui na porta, mas parece que não tem ninguém em casa. E o cliente respondeu ainda ofegante. Sim, eu não tô em casa. Eu precisava ir ao banheiro tão desesperadamente naquele ponto que eu estava muito menos paciente do que normalmente eu seria com o cliente. E logo de cara eu disse: Bom, então a gente vai ter que cancelar o pedido, né? Porque eu cheguei no prazo de entrega informado e você deveria me pagar em dinheiro. Então eu não sei o que te dizer. Se planeje com antecedência da próxima vez. Instantaneamente eu me arrependi de deixar a minha bexiga falar por mim, já que a voz do outro lado se tornou mais clara como a de uma jovem animada e muito aflita, que não poderia ter mais de 20 ou 25 anos. Ah, meu Deus, me desculpa.
Eu tava correndo pela rua, então eu mal consegui ouvir você. Eu acabei de trocar você para os meus AirPods. Tá melhor agora? Desculpa, eu perdi completamente noção do tempo no trabalho, mas eu sabia que você estava vindo. É por isso que eu tô literalmente correndo para casa agora. Por favor, não vá embora, eu tô morrendo de fome e eu não tenho carro. Sério, por favor, não vá embora, 5 minutos no máximo, tá? Eu sei como é estar com fome, atrasado sem carro e sem morar perto de nenhum restaurante. Além disso, quando ouvi a sua voz, eu comecei a lembrar mais especificamente de ter entregue nesse lugar algumas vezes antes. E ela sempre tinha sido muito simpática. Agora eu me sentia mal por ter sido brusco com ela. Tentei me redimir enquanto simultaneamente olhava para a janela em busca de locais potenciais para fazer xixi. Não, tranquilo, eu tô deixando o calor me afetar, não é culpa sua. Não precisa ter pressa, eu te vejo quando chegar. Eu desliguei e quando observava a rua eu comecei a pensar que estava realmente sem sorte. Todas as outras casas tinham pessoas dentro, e eram próximas uma das outras, então não tinha grupos de árvores ou locais afastados ou alguma coisa do tipo. Eu tinha acabado de jogar fora minha garrafa de água vazia na última entrega. Eu fui muito idiota. Finalmente decidi que estava escalonando para uma situação de emergência, e a opção mais segura era usar um arbusto em frente à casa da mulher. Ela não estava em casa. O pós de luz estava apagado, então ninguém ia ver. As pessoas que estavam em casa estavam dentro das suas casas. O meu carro estava estacionado do outro lado da rua, e somos uma pequena pizzaria que não usa uniformes. Então, se alguém me visse, não teria como me relacionar com o meu empregador. Animais fazem xixi ao ar livre o tempo todo. Humanos são animais, então tá tudo bem. Corri até o arbusto mais alto do jardim da frente dela, e ela não tinha realmente um quintal, mas um caminho ladeado por arbustos e flores que corria ao lado da porta da frente. O maior grupo de arbustos, o único onde eu poderia ter certeza que não haveria respingos visíveis na lateral da casa. Estava a cerca de 4 metros da porta dela. Olhei para os dois lados, desabotoei e deixei fluir. Depois do alívio inicial, eu percebi que o som estava completamente errado, mais como urinar em algo sólido do que em algo folhoso. Eu comecei a entrar em pânico, pensando que eu tinha mirado errado, mas uma vez que eu comecei, eu não consegui parar no meio do caminho. Então eu continuei olhando para a escuridão para ver se talvez eu estava acertando uma pedra ou alguma coisa assim, e pudesse me mover alguns centímetros para o lado. Em vez disso, de repente, eu ouvi um barulho muito alto e muito preocupante. Uma voz grave, exclamando: Que porra é essa? E antes que eu pudesse me virar, imaginando que fui pego por um vizinho, um homem saltou dos arbustos. Ele passou por mim, afastando a chuva dourada como ele fez. Ele cuspiu enfaticamente no chão, então eu acho que acertei e enchei o rosto dele. Eu não vi para onde ele foi depois de alguns passos, mas, embora essa próxima parte seja meio embaçada, eu acho que eu lembro de ouvir um carro arrancar de um pouco mais longe depois de um minuto. Eu tinha conseguido alguma visão naquele ponto, então eu consegui distinguir sua altura, estrutura e roupa, mas apenas os detalhes mais gerais de cada um. Eu estava tão chocado que nem mesmo abaixei a calça. Fiquei lá tentando entender o que tinha acontecido. A realidade era tão aterrorizante que minha mente se recusava a aceitar e buscava impulsivamente uma explicação racional que pudesse tornar tudo ok. Pensei, será que essas moitas levam a alguma área nos fundos e só parecem estar encostadas na casa? Poderiam estar escondendo uma janela aberta? A minha voz interior gritava desesperadamente. Cara, esse sujeito tava com um moletom e tá muito quente hoje. É um cara que não tava com boas intenções. Você tá numa situação muito ruim. Mas a ideia de que eu estava a centímetros de um cara que estaria se escondendo nas moitas, muito menos na frente da casa de uma jovem, à noite, simplesmente não era algo com que eu estava pronto para lidar. Eu estava lidando, mas não estava lidando ao mesmo tempo. Minha resposta de luta ou fuga falhou totalmente nesse ponto, porque a minha idiotice fez a última coisa que eu deveria ter feito. E aproximei das moitas para tentar validar essa teoria de deve ter havido uma boa razão para esse homem de moletom estar atrás dessas moitas no meio da noite. Então, fui até o lado, liguei a lanterna do meu telefone e tentei olhar ao redor da linha de arbustos. Dica profissional: por mais assustadora que as coisas possam parecer no escuro, vê-las com o único feixe da sua lanterna às vezes pode torná-las ainda pior. Foi aí que eu vi a bolsa. Tinha uma bolsa de um cordão desgastado atrás das moitas, um pouco salpicada de xixi.
mas eu estava em um torpor tão imbecilizado pelo choque que apalpei em busca dela pensando, viu, isso é o que vai explicar porque ele estava aqui atrás. E explicou. Uma vez que eu a abri, eu vi uma faca afiada, um rolo de fita adesiva e um pote com várias pílulas. As ilusões se quebraram oficialmente nesse ponto, e toda a adrenalina, endorfina e instintos de autopreservação que havia suprimido entraram em ação dessa vez. Eu me tornei o oposto de atordoado naquele momento, mais focado do que jamais estive em minha vida com um único objetivo: voltar para o carro. Eu deixei a bolsa cair, eu corri para o outro lado da rua, entrei no meu carro e pisei no acelerador antes mesmo da porta estar totalmente fechada. Fui o mais longe que eu pude, o mais rápido que eu pude, até chegar em um sinal vermelho, então eu parei no acostamento e percebi que eu não deveria estar dirigindo mais do que o necessário nas condições que eu estava. Eu parei no estacionamento de uma farmácia 24 horas e respirei fundo. Finalmente eu estava calmo e lúcido o suficiente para subir o zíper da calça e formular um plano de ação. Meu primeiro pensamento lúcido foi: quem eu chamo primeiro? A polícia ou a garota, que a casa era aquela? Eu pensei nisso por não mais do que realmente poderia ter sido 10 segundos, mas pareceram uma hora, e eu decidi. Ok, eu tô trancando o meu carro com o motor ligado. Se tiver problemas, eu posso dirigir para longe. Eu sei que tem algo errado. Ela pode não saber, e ela precisa saber para não continuar naquela direção. Mas enquanto eu estava discando o número dela, me ocorreu: e se não tiver nenhuma garota? Eu pensei que me lembrava de ter entregue naquela casa antes, mas e se eu tivesse errado? E se a garota ao telefone fosse apenas um disfarce para me levar e para me roubar, ou algo pior? Todo entregador de pizza no planeta já viu o documentário Evil Genius. Até agora, então eu pensei, ela me ligou totalmente sem fôlego. Ela não estava em casa. Toda a situação estava errada. Eu não posso arriscar. Eu vou começar com a polícia. Eu liguei pro 911. O operador foi muito prestativo em me manter calmo porque eu estava completamente desfeito nesse ponto. Ele continuou me assegurando que alguém estaria lá em breve. Eu continuava dizendo a eles que tinha que chegar lá antes da garota, mas eu estava tentando expressar 3 pensamentos de uma vez e realmente prejudicando a minha própria credibilidade. Saía mais ou menos assim: você tem que salvar essa garota porque ele não estava atrás de mim. Eu estava apenas entregando uma pizza, a menos que estivessem atrás de mim. Caso em que pode não ter uma garota, mas eu falei com uma garota no telefone. Então você deve encontrar essa garota, porque a usaram para me atrair. Mas se ela é real, ela não sabe sobre o cara, que também era real, e pode ter mais caras se eu realmente tiver uma garota. E sabe de uma coisa? Mesmo que não tenha uma garota, pode ter realmente mais caras. Eu só verifiquei uma parte das moitas, então eu realmente não sei. Mas vamos saber qual é o cara que eu vi, porque eu mijei nele, sabe? Eu não quis dizer isso, mas foi quando eu achava que a garota era real. Mas ela não estava em casa, mas ela pode ser real. Então você realmente precisa encontrar ela, se ela for real, porque o cara era real. Bom, finalmente eles pediram para eu parar de falar e permanecer na linha. Mas foi quando eu vi uma chamada da cliente. Eu não pude atender sem interromper a minha ligação pro 911, então eu simplesmente a ignorei. Mas então ela mandou uma mensagem assim: Ei, eu tô aqui, eu não tô te vendo. Eu disse ao 911 que ela estava lá e eles disseram que os policiais estavam a apenas alguns minutos de distância. Mas quem sabe quanto tempo isso significava? Especialmente depois de eu ter dado conta de quão disperso eu relatei os eventos no meu pânico. Só me senti sobrecarregado de culpa, porque minha mente racional dizia que as chances de ela ser uma garota isca para um grande golpe visando entregadores de pizzas eram baixas, e as chances dela ser a vítima pretendida de um predador eram altas. Então, coloquei minha ligação com o 911 no mudo, onde eu podia ouvi-los, mas eles não podiam me ouvir. E me virei, com o coração batendo loucamente fora do meu peito, murmurando compulsivamente: merda, 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 o caminho todo. Depois, tirei o mudo do 911 e disse a eles que eu havia voltado para procurar a garota. Eles não ficaram felizes com isso, mas eu vi ela passeando entre os carros estacionados na rua, procurando ver se era o meu. Eu chamei ela piscando os faróis. Ela veio saltitando até a minha janela do carro, alegre e descontraída. Eu achei que era um bom sinal de que ela não estava envolvida no que quer que fosse aquilo. Mas eu estava tão assustado por estar de volta à área em geral e não sabia o que acabara de acontecer ou o que ia acontecer.
Eu continuava sussurrando: Entra, entra. E ela disse: Que? Hã? Ah, você quer que eu pegue a pizza ali atrás? Eu não queria cometer o mesmo erro com ela que cometi com o 911. Então, ao invés de tentar contar toda a história, eu me ative aos fatos básicos. Tinha um homem nas suas moitas. Eu tô no telefone com a polícia, não sei onde eles estão agora. Por favor, entra no carro pra gente poder trancar as portas. Eu mal consegui dizer essas frases e tava tremendo, como se eu tivesse tomado 10 xícaras de café. Eu segurei meu telefone com a tela de chamada do 911 para ela verificar. Eu pensei que era por isso que ela entrou no carro sem mais explicações, mas parece que isso não era tudo. Você ainda tá aí? Ela tá com você? Vocês estão seguros? Tem mais alguém aí? O 911 continua verificando, sem saber quem era a terceira pessoa com quem estava falando. Eu os tranquilizei e dirigimos mais cautelosamente dessa vez para um local onde o 911 nos instruiu a esperar para poder falar com a polícia, depois que eles verificassem a área. Na verdade, não precisei fazer muito depois disso. A polícia chegou logo depois, um carro de polícia nos encontrou, dei um depoimento contando tudo o que eu observei, e ela foi falar com mais policiais em mais detalhes do que eles precisavam de mim. Acontece que a razão pela qual ela entrou imediatamente no carro de um entregador de pizza estranho, sem investigar mais a fundo a minha história, foi porque ela reconheceu quem era o homem imediatamente pela minha descrição. Ela tinha um ex-namorado abusivo, que aparentemente era psicopata o suficiente para vir à mente dela imediatamente ao ouvir: Tem um cara nas suas moitas. Ela ligou depois para agradecer e insistir em deixar uma gorjeta generosa. Eu não estava lá quando a ligação chegou, então o colega que atendeu não sabia recusar o dinheiro. Mas o gerente já prometeu que a próxima vez que a virmos, a gente pode enchê-las com cartões de uma pizza grátis, para durar uma vida toda. Facilmente a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo, no trabalho ou fora dele. Eu não tenho muitas oportunidades de contar essa história, porque eu tento evitá-la com qualquer pessoa que possa possivelmente conhecer a garota ou saber sobre o evento. Mas eu ainda não sou o mesmo desde então. Mesmo sabendo que ele nem tinha nada a ver diretamente comigo, isso realmente me abalou até o âmago. Então, homem nas moitas, vamos nos evitar encontrar. Golden Shower salvando pessoas. Nunca achei que isso fosse possível. Essa foi incrível. Apesar de assustador, ainda tem um certo quê cômico, apesar de toda a situação, porque você evitar uma tragédia com um Golden Shower é irônico, irônico demais. No Let's Read Official, o Bring the Cheese postou: Acho que tive sorte. Olá, Let's Read. Sou um fã relativamente novo e tenho gostado de ouvir seus episódios enquanto corto a grama no cemitério. Sinto muito se isso decepciona você, mas essa história não se passa aqui entre os túmulos, mas sim muitos anos atrás, quando eu trabalhava fazendo entregas de pizzas em Stockton, na Califórnia. Tive muitos empregos ao longo dos anos, e a entrega de pizza ainda reina como trabalhos mais emocionantes que eu já tive. E digo isso da pior maneira possível. Eu poderia escrever sobre uma entrega em que eu quase fui atacado por um grupo de alunos da quinta série porque eu peguei a mãe deles usando um cartão de crédito roubado, ou a entrega em que um cliente atendeu a porta usando lingerie e segurando um Lulu da Pomerânia. Infelizmente, tem uma entrega que sempre vem à mente quando eu lembro dos meus turnos na pizzaria, e é essa que eu vou contar hoje. Então, deixa eu contar para vocês sobre a vez em que eu saí apenas com um aviso. Na época dessa entrega, eu já tinha alguns meses de experiência, o suficiente para que um jovem de 19 anos fosse excessivamente confiante. Eu estava bastante familiarizado com a área que estava trabalhando, então geralmente sabia que estava indo para um bairro suspeito ou não. Como você pode esperar, essa entrega ocorreu em uma área não muito boa, e para piorar, era muito tarde da noite também. Conforme eu dirigia até o endereço em meu luxuoso Honda usado,
Morria um pouco por dentro quando eu percebi que estava entregando em um grande complexo de apartamentos. Eu sempre odiei entregar em apartamentos, pois é muito mais difícil encontrar o cliente em comparação com apenas chegar em uma casa. Quando eu entrei no estacionamento, outra desilusão me atingiu. A única luz no estacionamento vinha do meu carro. Por algum motivo, as lâmpadas do estacionamento estavam apagadas. Tinha uma luz fraca nos prédios de apartamentos, mas a maior parte do estacionamento considerável estava na escuridão. E eu não tinha ideia de qual prédio estava indo. Eu deveria ter tentado dirigir um pouco para ver se encontrava o endereço, mas infelizmente eu decidi estacionar em um dos primeiros lugares que eu encontrei perto da estrada. Eu pensei que ficaria bem andando na escuridão, e eu apenas assumi que encontraria onde precisava ir eventualmente. Lembra do que eu disse sobre ser excessivamente confiante? Deve ter passado vários minutos andando pelo estacionamento escuro, o que não parece muito, mas é uma eternidade angustiante quando você sabe que tem um cliente esperando por você. A paranoia também começa a se instalar, pois eu definitivamente podia ouvir outras pessoas no estacionamento e simplesmente não conseguia ver ninguém. Finalmente decidi enfrentar a situação e ligar para o cliente pedindo as direções. Sempre odiei ter que fazer isso. Algo sobre isso apenas parecia embaraçoso. Eu parei de andar, pois não tinha mais certeza de onde estava indo e qual direção era certa, e simplesmente fiquei parado no meio do estacionamento, esperando o cliente atender. Enquanto eu ouvia o tom de descagem, eu vi pelo canto dos meus olhos alguém se aproximando de mim. Eu era e ainda sou bastante desajeitado, então eu não olhei diretamente para ele, mas mesmo de relance eu pude perceber que ele estava vestindo da cabeça aos pés com roupas vermelhas. Eu não gosto de fazer suposições sobre ninguém com base no que estão vestindo, mas se você está usando esse tipo de roupa nessa área, ou você tem um desejo de morte ou pode estar em uma gangue. Eu ainda estava esperando que o correio de voz entrasse e podia perceber que o cara que se aproximou estava apenas me encarando. Justo quando eu estava esperando a caixa postal entrar, o cliente atendeu e por um breve momento eu fiquei aliviado. Comecei a explicar sobre precisar de ajuda para encontrá-la, e, para o crédito dela, ela foi paciente comigo. Enquanto eu estava falando ao telefone, eu percebi que não apenas esse cara ainda estava aqui, mas agora ele estava falando comigo. A cliente estava dando instruções detalhadas sobre como chegar até ela. Então, eu estava ouvindo atentamente, mas isso não impediu esse cara de querer conversar comigo. Eu não conseguia entender exatamente o que ele estava dizendo, mas parecia que ele estava me fazendo perguntas. Eu estava tendo dificuldades em ouvir as direções que precisava, então eu tomei uma decisão que mais tarde eu me arrependeria. Eu simplesmente me afastei. Eu dei uma olhada no cara que estava falando comigo e murmurei um desculpe antes de sair. Ele não reagiu muito, apenas ficou me encarando sem emoção. Olhei para trás várias vezes enquanto eu me afastava, e toda vez eu podia ver que o olhar dele permanecia inquebrável. Com as direções corretas, eu consegui encontrar cliente bastante fácil e fiquei muito feliz por estar longe daquele cara no estacionamento. Apesar de estar um pouco atrasado, ela não apenas foi amigável, mas também deu uma gorjeta decente. Depois que ela fechou a porta, eu fiquei muito desapontado quando eu percebi que eu tinha estacionado do lado oposto, quase completo do estacionamento. Teria que andar por muita escuridão de novo, e aquele cara de antes ainda estava na minha mente. Caminhei muito mais rápido dessa vez, e você pode apostar que direcionei minha atenção diretamente para cada pequeno ruído que eu ouvia pelo caminho. A caminhada estava indo bem no sentido de que estava fazendo um bom progresso e ainda não tinha encontrado ninguém. Meu carro finalmente apareceu, mas o que deveria ter sido uma visão reconfortante era uma imagem aterrorizante que ainda é uma memória vívida até hoje. O cara que se aproximou de mim antes estava sentado no capô do meu carro. Eu parei de andar e fiquei lá parado, a cerca de 10 metros de distância, sem ter certeza do que fazer. Ele sentado no meu carro se tornou ainda mais aterrorizante quando você lembra que eu não estava perto do meu carro quando eu o encontrei. Ele deve ter me visto chegar e feito uma observação disso. Eu precisava sair, mas isso também significaria iniciar qualquer confronto que isso fosse. E eu também esqueci de mencionar que esse cara era muito maior do que eu. Ele não estava olhando para mim, apenas encarando o estacionamento, quase como se estivesse tentando me mostrar a mesma atenção que eu dei a ele antes. Avancei timidamente alguns passos e ele pulou do meu carro e se aproximou de mim mais uma vez. Dessa vez com as sobrancelhas franzidas, apontando para mim com uma mão e a outra no bolso.
A posição de suas mãos me assustou tanto quanto suas palavras. Ele chegou perto do meu rosto e gritou: Se alguém está tentando te ajudar, você não só ignora. Agora eu sugiro que você saia daqui antes de se machucar. Eu tô fazendo uma paráfrase, é claro, já que a linguagem real que ele usou foi muito mais forte. Mas a mensagem permaneceu na mesma. Eu fiquei imóvel, com a boca aberta, enquanto ele se afastava. A ameaça à minha vida parecia muito crível, e eu sabia que precisava sair o mais rápido possível. Mas o choque colou os meus sapatos no chão, e eu podia ouvir os passos dele se afastando atrás de mim. Só quando eu ouvi que pararam foi quando finalmente eu recuperei o controle. Joguei a mochila da pizza no banco de trás e saí em alta velocidade do estacionamento. Pensei que um pequeno chiado dos pneus poderia deixar claro para aquele cara que eu estava levando a ameaça a sério. Nem me dei ao trabalho de olhar para trás no espelho. Eu só queria sumir imediatamente. Não me senti seguro até estar de volta à loja. Não entreguei pizzas por muito mais depois disso. E eu tenho certeza de que você pode imaginar o porquê. Eu não senti falta de trabalhar lá e ver os bairros pelos quais eu dirigia em um episódio de Cops reforçou esses sentimentos. Então, isso é tudo que eu tenho para você. Se estiver pedindo entrega, por favor, dê uma gorjeta generosa se puder. E para todos os motoristas de entrega por aí, certifiquem-se de manter a cabeça erguida. O Arthur perguntou aqui no chat como a pessoa estava tentando ajudar. E eu acredito que eu não sei. Ele sabia onde era para entregar e o cara ignorou? Pode ser uma ideia. O que vocês acham? A Má, que tá acompanhando aqui pelo chat, ela falou que não faz ideia do que pode ter sido. E a Ná disse que era isso. Que ele sabia ou ele sabia um caminho mais seguro para chegar até o local. E a Carol concorda. Foi uma reação muito extrema, foi muito reativo, né? Poderia ter sido um pouco mais simpático. O Fult Sox 1, ele postou no Tales from the Pizza Guy a vez em que ele percebeu que entregou para um assassino. Desculpa pela formatação do post. Isso aconteceu há vários anos e eu não vou entrar em muitos detalhes porque o Google existe e eu não quero apontar uma seta brilhante para onde aconteceu, dizendo algo demais. Eu trabalhava em uma grande rede de pizzarias há quase um ano nesse ponto, então eu estava ciente de muitos perigos do trabalho. Assaltos, idiotas bêbados, pessoas nuas. Mas essa instância realmente fez isso afundar. Uma garota tinha sido relatada como desaparecida em nossa área sob circunstâncias super suspeitas. Foi um grande problema em uma cidade relativamente pequena onde coisas assim não acontecem com frequência. Estava em todos os noticiários, estavam sendo colocados outdoors, tudo o que se pode fazer. Tinha policiais estaduais, policiais de todos os condados e investigadores federais, tudo na cidade para ajudar. Algumas semanas depois do relato inicial, eles anunciaram uma prisão. Tinha o cara na mão, sem dúvida de que ele era o culpado. Quando eu cheguei ao trabalho naquele dia, alguém me perguntou se eu tinha visto o anúncio. Eu ainda não tinha, então eu abri o artigo de notícias no meu telefone e, caraca, eu conhecia aquele nome. Eu conhecia o endereço. Eu conhecia o rosto. Um mês ou algo assim, eu tinha entregado para esse cara. O prédio dele ficava a algumas quadras de distância. Para aumentar o fator arrepiante, esse cara morava em um complexo de vários prédios, onde cada um tinha uma porta trancada para entrar no prédio. Tava cheio de jovens, quase sempre bêbados e ignorantes quando faziam pedidos. E eu já tive problemas lá. Por causa disso, eu fazia questão de sempre fazer os clientes virem me encontrar na porta principal, ao invés de serem autorizados a entregar e ir até a porta de cada um deles. Normalmente não era um grande problema, mas esse cara realmente tentou pressionar a questão e teve várias desculpas para o porquê de não poder descer e eu precisava subir. Cada um foi respondida com: a política da empresa não me permite fazer isso. Até que ele finalmente cedeu e desceu. Ele estava menos do que animado, mas pagou pela pizza e eu segui meu caminho. Como mulher,
E dado que isso aconteceu algumas semanas depois dele ter sequestrado e matado a outra garota, eu sou imensamente grata por todos os idiotas bêbados que fizeram eu parar de entrar nos prédios desse complexo. Ela parece que escapou do serial killer, né? Ou do assassino. Parece que tudo contribuiu pra ela não encontrar com ele na porta do apartamento dele, né? Mas é meio. Sei lá, parece que seria muito fácil rastrear a pessoa caso um entregador sumisse. Você fez um pedido, eles têm seu endereço, têm seu nome, têm seu telefone. Mesmo se você passar um diferente, você tem um que fez a ligação, então. Sei lá, é muito fácil de rastrear até certo ponto. No mesmo subreddit, Tales from the Pizza Guy, Mesh Domestic Scientist. Isso mesmo. Scientist. Ah, não consigo falar. Falou, entrega que virou um filme de terror. Recentemente descobri este sub e, na maioria das vezes, eu só o observei desde então. No entanto, eu tenho muitas histórias, pois eu entreguei comida de 95 a 2007. Pensei em começar a compartilhar algumas finalmente. Comecei entregando pizzas e depois mudei para um serviço de entregas de restaurantes. Essa história foi a primeira coisa notável que aconteceu comigo e quase me fez desistir de dirigir completamente. Foi também meu primeiro encontro com o infame Patrick, que era alcoólatra. Então, eu fui designado para fazer uma entrega no final do condado, onde ainda era muito rural. E se lembre que isso era no final dos anos 90, então eu não tinha um telefone. Eu vou usar o clichê também. Era uma noite escura e tempestuosa. Fui enviado para uma casa isolada, no final de uma longa estrada e estava completamente escuro, sem luz na varanda. Eu estava usando os relâmpagos piscando para me guiar até a porta da frente. Eu bati e ninguém respondeu. Então, eu esperei um minuto e bati mais forte, ainda sem resposta. Eu realmente não queria dirigir até um orelhão que ficava a quilômetros de distância. Então, eu dei um passo para trás na varanda e tentei olhar pela janela. Uma TV ligada no estático estava iluminando a borda de um sofá e um pé para fora, pertencente a uma pessoa deitada no chão. Eu dei um passo para trás até a porta e bati com força. O pé não se moveu. Eu bati na porta pra caramba e ainda não tive nenhuma resposta do pé. Eu tava pensando que esse cara tava morto e eu não sei o que diabos fazer. Tudo que eu sei é que eu tava arrepiado. Acho que eu deveria ir até o orelhão e ligar pro meu chefe. Eu olhei pela janela mais uma vez antes de ir pro carro e o pé tinha sumido. Ah, legal, ele tá vivo e tá vindo pra porta. Exceto que ninguém foi pra porta. Por um bom tempo eu fiquei ali e bati de novo. Eu desisti, virei as costas e comecei a sair da varanda em direção ao meu carro. Quando, de repente, um flash simultâneo do relâmpago e um estrondo ensurdecedor do trovão rasgaram o ar, iluminando um homem grande, imponente e barbudo, de pé ao meu lado. Ele simplesmente apareceu lá, pairando sobre mim. Eu gritei com a alma penada e atirei a pizza nele. Depois, eu me encolhi e me enrolei numa bola. Eu não fazia ideia porque eu não saí correndo. Eu, adolescente, não tomava decisões muito boas no calor do momento. Ah, meu Deus, querida. Sinto muito, eu não quis te assustar, meu Deus, meu Deus. Eu não queria. Deixa eu ajudar você, meu Deus. Ele se abaixou e pegou meu braço, tentando me ajudar a levantar. Eu tava tremendo de tanta adrenalina que os meus dentes estavam batendo. Com a ajuda dele, eu consegui ficar de pé, e pela expressão em seu rosto, ele estava realmente se sentindo muito mal. Ele se desculpou mais de 1 milhão de vezes e me disse para não se preocupar com a pizza jogada, que surpreendentemente estava intacta. Ele me deu uma gorjeta de US$ 20 e atenciosamente acendeu a luz da varanda para eu voltar para o meu carro. Eu tive que ficar lá por um minuto até parar de tremer o suficiente para conseguir encaixar a chave na ignição. Ele me assustou bastante. Eu voltei para a loja e contei pro meu chefe o que aconteceu. E a resposta dele foi:
Ah, esse é o Patrick. Eu deveria ter te avisado sobre ele. Ele é um bêbado estranho, mas é inofensivo. Bata na porta com a sua lanterna da próxima vez e ele vai te ouvir. Foi só um susto dessa vez, não teve nada trágico, mas mesmo assim, cara. É tipo, tem um tom cômico no jeito que ela conta, mas. Sei lá, imaginar isso, o susto que a pessoa sofre, poderia ter acontecido alguma coisa pior. No Creep Encounter, o Joffic123, ele postou: Homem maluco pede pizza pra falar com a sua ex-namorada. Eu não tenho certeza se esse é o lugar certo pra isso, mas eu tive um encontro bastante assustador hoje como entregador de pizza. Eu não quero usar nomes reais ou locais aqui, então vou apenas dizer que o nome do cara era Joseph e o nome da moça era Miranda. Então, Joseph pediu duas pizzas grandes e uma Pepsi de 2 litros por cerca de US$ 55 em dinheiro. Pizza Hut é caro. Ele colocou o número de apartamento, mas o endereço real era de uma loja da UPS. Então, eu liguei para ele para obter o endereço correto e ele me perguntou se eu tinha o número da loja da UPS. E quando eu disse que precisava do endereço correto, ele apenas disse Miranda Travis. Não é o sobrenome dela. Ele desligou e depois ligou mais 3 ou 4 vezes antes de realmente nos dar o endereço para entrega. Quando cheguei lá, uma mulher que presumi ser Miranda disse que não pediu a pizza. Então eu liguei pro Joseph de novo e ele disse que é aniversário da mãe dele que estava surpreendendo ela com a pizza. Perguntei a ele: Você tá surpreendendo a sua mãe no aniversário dela, fazendo ela ter que pagar US$ 60 numa pizza? E ele disse para não me preocupar e voltar apenas para dar o meu telefone a ela para que ela possa falar com ele. Perguntei por que ele não poderia apenas ligar para ela e ele disse que era uma surpresa. Eu fui de novo até o apartamento da Miranda com meu telefone no mudo e perguntei a ela se tinha alguma Miranda morando ali. E ela disse que a Miranda não morava lá há anos. Então eu pedi desculpas por incomodar a moça e eu disse a Joseph que Miranda não morava lá há anos. Ele estava muito insistente sobre ela estar lá e basicamente me suplicava para voltar e dar o telefone a ela. Eu disse a ele: ou ela não mora mais ali, ou ela não quer falar com você. Eu não vou incomodar ela de novo. E desliguei. Contei ao gerente e ele cancelou o pedido. Eu tenho certeza de que ele era algum ex-namorado louco ou algum tipo de stalker que ela tinha bloqueado o número dele. Eu deveria relatar isso à polícia ou algo do tipo? O entregador deixou essa questão em aberta, que deveria relatar esse caso para a polícia ou não. Eu vou deixar uma enquete aberta. Diz aí, se você vivesse como entregador e acontecesse isso com você, você relataria à polícia? Eu não sei o que eu ia fazer. Eu acho que eu ia pedir a sugestão do meu gerente. E que provavelmente ele ia pedir pra deixar isso de lado ou não. O que vocês acham? A Má, com a sua sensatez, disse que ficaria com a pizza, mas que não saberia o que fazer na situação. A Ná disse que a polícia que ia falar pra deixar isso pra lá. E a Má falou que deve ter sido um stalker mesmo e que não levaria o telefone pro menino de jeito nenhum. E com certeza não levaria, não cabe a você fazer esse tipo de conexão, né? A Má dando rage aqui no chat falando: Você não fala pros outros onde uma pessoa tá. Escute isso com a voz da Marina, brava. Você não passa o número de telefone particular sem avisar a pessoa antes. Má, eu sei que eu pedi muito pra você, faz um encerramento pocket pra gente. É isso, gente. Com essa voz linda de Regina Roca de hoje, eu tô aqui pra dizer pra vocês: cuidado com suas informações pessoais e ainda assim, cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau!